Turma, acabei de gravar um episódio pra lá de bom, gente. Foi muito legal. Como foi, Mauro? Uma oportunidade única para a gente falar um pouquinho todo esse esforço que nós temos feito para melhorar a qualidade, a entrega na nossa indústria. Não percam, porque é muito rico conversar com um entrevistador tão experiente que sabe colocar as coisas da maneira certa e tira o melhor do entrevistado. Valeu, gente. Roda a vinheta aí. Olá, turma! Estamos de volta aqui direto dos estúdios da Shure para mais um episódio do NetSeg, do videocast NetSeg. Se você ainda não está inscrito, eu vou pedir novamente, se inscreve no nosso site, tem muita novidade chegando por aí, é um ano especial, um ano nós estamos fazendo 20 anos. Então deixa seu like aí, ativa o sininho para você receber todas as informações. Mas hoje nós estamos com um convidado para lá de especial, pessoa que eu conheço de muitos anos nesse mercado, e ele é um cara que já está em mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento de negócios, gestão de vendas em segurança física, tendo ocupado cargos de liderança em empresas como o eSafer, Apollo Security, G4S, e com um forte histórico de planejamento estratégico e crescimento de receita, né? Vem aí para o desafio agora que ele está novo, chegando agora. Ele tem um diploma de bacharel em engenharia elétrica pela FESP, além de mestrado em gestão de vendas e marketing pela BSP. É isso mesmo? Estou aqui com o meu amigo Mauro De Luca. Muito bem-vindo, Mauro. Muito obrigado, Luiz. Uma alegria muito grande estar contigo, né? Uma figura que a todo momento os nossos caminhos se cruzam, então é muito bacana estar aqui com vocês. É isso aí. Tá tudo certo. Muito legal, né? Assim, desde que eu entrei para essa indústria de segurança, embora eu não seja um técnico ou especializado no assunto, com a história da mídia, a gente acaba cruzando com todos os principais profissionais. Mas você, assim, tem uma história muito legal nesse mercado, né, cara? Não é à toa que a gente está se cruzando. Conta um pouco essa trajetória pra gente aí, Mauro. Bom, eu comecei vendendo alarme lá atrás, na Grabber, né? Vender alarme era um negócio fácil naquela época, comparado com vender qualquer coisa hoje, porque era uma novidade, a Grabber foi pioneira na época. De lá eu fui para a telemática, onde eu tive a oportunidade de militar tanto como uma integradora, que tinha lá suas contas estratégicas, as contas grandes, e também trabalhar com canais, né? Então, boa parte dos canais da telemática na época foram desenvolvidos por mim, e isso foi muito rico, porque me deu a oportunidade de viajar pelo Brasil, conhecer gente muito interessante, gente de muito talento, grandes empreendedores, muitos deles estão aí hoje com seus negócios de bastante sucesso. Empreendi também, montei uma integradora, depois eu fiz negócio com a G4S, fiquei lá por um tempo, fiz também a abertura de uma unidade de negócio para Senior Sistemas. Depois eu fui desbravar a América Latina pela Apollo Security, né, uma empresa baseada nos Estados Unidos. Então foi uma segunda fase, né, de estabelecer novos relacionamentos, encontrar empreendedores do México à Patagônia, gente muito interessante, gente de muito talento, desenvolver novos relacionamentos. E eu tive uma passagem mais recente por uma empresa mais focada em serviços, né, a Proterrisco. Muitos desses serviços na parte de vídeo e alarmes. Passei agora pelo Grupo Avantia recentemente, onde eu estava dirigindo a eSafer, que é a unidade de software, especialmente para visão computacional, analíticos de vídeo dentro do Grupo Avantia. E agora na HID, uma empresa que eu vi chegar no Brasil, que me ajudou muito quando eu saí da telemática e montei a minha integradora. Uma ajuda, assim, absurda que eu recebi do pessoal lá, porque eu logo tive a chance de fechar negócios grandes, principalmente para aquela época. Então, envolvia muito equipamento, muita leitora HID, cartões, e eles me deram um apoio absurdo para a gente começar um negócio bem, com o pé direito. Imagina a minha alegria agora de estar aí, depois de tanta história, né, de tanto testemunhar a trajetória
bonita da HID no Brasil, na América Latina e no mundo, tá podendo fazer parte desse time aí que só tem craque. Não, olha, digo mesmo para você, minha relação com a HID, né, é bem antiga, a gente tem aí, estão com a gente desde o começo, desde que a gente inaugurou, né, que nem eu falei na abertura, fazendo 20 anos esse ano, e a HID faz parte dessa história de uma forma muito bacana. Eu fiquei muito feliz de saber que você estava ali agora, porque nossa relação de ir encontrando em cada hora, no momento, numa empresa, né, de repente você caiu num lugar, né, que é o teu negócio, né, o controle de acesso acho que está na veia aí, hein? Você falou mais de 25 anos, isso está na bio, mas na verdade, em segurança eletrônica são 31 anos. Olha isso, hein? Então, vai fazer 32 em junho, bastante tempo, né? E eu posso te dizer que controle de acesso ocupou aí 70% do meu foco nessa caminhada toda. Então, é muito gostoso voltar, né? A parte de vídeo, visão computacional, tem muita inovação, tem muita coisa bacana acontecendo. Foi muito rico para mim o que eu aprendi nesses últimos anos, mas voltar para o controle de acesso dá aquela sensação Tô em casa de volta. sabe, de voltar para um ninho que a gente se sente melhor, né? Se sente mais confortável. E voltar com uma experiência fantástica dessa, né? Você passou pelo que você entendia aí, desde da fabricação, da distribuição e integração, né? Você teve a tua própria integradora, ou seja, você conseguiu ver o controle de acesso com os viés de todos os lados, né? Essa experiência é rica demais. Eu creio que sim, e acho que eu vou poder usar dessa experiência nessa nova fase, porque tendo sido integrador, tendo sofrido ali na pele todas as dificuldades, né, saber quais são as dores que essa figura na cadeia de fornecimento passa, eu acho que a gente vai poder colaborar e facilitar a vida desse elemento tão importante na cadeia, assim como dos outros, né? Tem os parceiros de software da HID que são extremamente importantes. Então é uma soma que a gente vai contribuir aí com essa experiência de sentar em vários lados do balcão, né, nessa caminhada. E esse relacionamento, você montou um relacionamento primeiro pelo Brasil, né, com vários nomes e várias empresas, vários integradores, né? E somado à experiência aí que você falou aí do México até a Patagônia, como que você mede, né, o volume de Brasil de negócio com a América Latina, né, comparado com a América Latina? O Brasil é o maior mercado, tem o potencial para o maior volume de negócios, mas é o país que tem mais empreendedores desenvolvendo soluções locais, né? Então, isso faz com que ele seja um mercado com dificuldades bastante peculiares. Você não encontra nos demais países uma presença forte de empreendedores, de fabricantes, de desenvolvedores locais, como você encontra no Brasil. Além disso, o nosso mercado ele é menos orientado a se utilizar dos distribuidores na cadeia do que mercados como o México, a Colômbia, mas o México principalmente. Os distribuidores, você conhece a Expo Seguridade, já esteve lá na Cidade do México, sabe que é uma feira grande, uma feira importante, e onde a gente encontra, sei lá, 55% dos espaços, dos estandes, são ocupados por distribuidores. Distribuidores, é verdade. É bastante particular o que acontece ali, então tem essas, com todas essas nuances, existe uma diferença cultural também. Naturalmente, o México acaba tendo uma influência cultural dentro do mundo da segurança maior do mercado americano. Aqui, os empreendedores locais criaram um ambiente um pouco mais diversificado, mas nós temos muitas empresas grandes, multinacionais, que trazem de fora uma cultura americana também. Então, aqui a gente tem um mix com maior potencial global do mercado, mas com dificuldades específicas, enquanto que México, Colômbia, Argentina, Chile, Peru, outros mercados importantes, Costa Rica, cada um tem uma característica, só que é um pouquinho mais diversificada, um pouco menos diversificada do que aquela que a gente encontra aqui no Brasil.
Então faz sentido, né? Que eu ouço falar aqui, que as pessoas vêm, trazem aqui, assim, o Brasil, dentro do Brasil tem vários Brasis, né? Diferentes em características e, enfim, acho que essa questão do empreendedorismo, que ela é muito incentivada no Brasil para que se desenvolva novas soluções, né? E a solução muitas vezes acaba ficando regional, né? Às vezes você traz uma solução que é multinacional para espalhar e o cara até abrir mão daquele mundo local dá trabalho, né? Eu acho que o fundamental é fortalecer uma cultura de segurança. Eu acho que tem espaço para todo mundo no mercado. As necessidades, as demandas são diferentes, mas a cultura de segurança ela precisa continuar a ser fomentada. Nós temos aí entidades, associações, a própria NetSeg é uma baita fonte onde se pode beber em termos de informações importantes, técnicas sobre o mercado, sobre cultura de segurança. Nós temos entidades, ACES, ABSEG, que também contribuem bastante, mas a gente precisa fomentar ainda mais, porque, falando em termos de Brasil agora, né, tem bastante para evoluir, né? A gente ainda vê, muitas vezes, a parte adquirente, né, o tomador de serviços, muitas vezes ele não acerta, não adequa exatamente aquilo que ele tem de necessidade com aquilo que ele acaba colocando para supri-las, né? Então, mas isso é um processo, né? Eu gosto de brincar porque como a gente já está há bastante tempo no mercado, isso também depende de um destaque maior dos gestores de segurança dentro das organizações, né? Eu gosto de brincar, um dia desse, num evento da ISC, eu brinquei com o Dionísio, que era uma contraparte minha num painel. O Dionísio que foi da Nextel, foi da Accor Hotels, agora está no grupo, tá na Motorola. E eu brinquei com ele, né? Falei, pô, você lembra quando gestor de segurança nas companhias ficava numa salinha lá no fundo, né? Se fosse uma fábrica, ficava depois da sucata. Era uma salinha, assim, tinha uma janelinha que era pequenininho, um ventilador, e o cara estava lá, entendeu? Então, metaforicamente, claro, né? Esse era o lugar da supervisão, da gestão de segurança anos atrás. Isso melhorou bastante. Sim, mudou muito, né? Nossa, hoje a gente tem uma consciência muito maior de quão importante é o papel de uma eficiente gestão de segurança no resultado do negócio mesmo, né? Então, prevenção de perdas cresceu bastante e a gente começa a ver de tempos para cá uma expansão maior das soluções de segurança na direção de auxiliar outras áreas dentro das empresas para melhores entregas departamentais, mas principalmente para melhor resultado do negócio como um todo. E nós na HID estamos muito atentos a isso e apostamos bastante na capacidade das nossas soluções em contribuir com esse novo cenário, né? A segurança deixa de ser uma coisa que é lembrada quando se tem problema, né? Vem deixando de ser isso para ser um componente importante na lucratividade, inclusive, do negócio. Na prevenção e lucratividade, né? É verdade. Você sabe que a gente passou com alguns integradores aqui que contam um pouco disso, né? Que hoje o gestor de segurança já está olhando para muitas outras soluções. Por exemplo, tivemos uma pessoa que trabalha muito nos hospitais e tal, e que em determinados hospitais, você falou em controle de acesso, eles tiveram que desenvolver uma tag para o médico antes de entrar no centro cirúrgico. Quando ele não passou o crachá lá, vai apitar e tal, né? Porque se a enfermeira falar pro médico, doutor, você esqueceu de fazer recepção, ele vai mandar ela para aquele lugar. Mas com o controle eletrônico, o hospital resolveu uma dor que era constante, né? Do médico que tá sempre com pressa e tal, não sei o quê, e querer fazer do jeito dele, e aquilo lembrava ele que ele tinha que fazer a asepsia antes de entrar na sala, né? Então, quer dizer, você tá vendo outras soluções com os equipamentos de segurança integrados todos juntos, né? Não, tem um exemplo que eu gosto de lembrar, né, que já aconteceu alguns anos atrás, onde a gente conseguiu, através do controle de acesso, numa integração com balança de caminhões, interromper um processo de fraude que um cliente final tinha, que ele já tinha tentado de tudo para resolver. Existia, obviamente, participação interna e externa, né? E a grande vulnerabilidade era um processo que foi manual, depois foi eletrônico, mas ele estava
sem integração com o controle de acesso. Assim, foi para mim um marco, né? Porque é sempre o cliente que traz essas necessidades, Essas dores, né? E dialogar, conversar e procurar entender o processo de cada um é muito importante, porque ele não sabia que o controle de acesso podia auxiliar essa parte do negócio dele. Mas ouvindo e conhecendo tecnicamente aquilo que a gente está oferecendo e tendo um olhar para o processo, a gente consegue extrapolar muito aquela coisa básica do abrir e fechar uma porta, uma catraca, uma cancela, fazendo só as regras de quem, quando e onde, né? A gente consegue hoje extrapolar bastante isso. Não, legal entender isso, né? Então, assim, eu imagino que é essa experiência toda que você está trazendo para esse novo desafio, né? Quais são os grandes desafios agora nessa nova empreitada aí? Assim, a gente vem somar, né? Então, a gente, como eu falei, né, a HID tem um timaço, né? Tem uma equipe bastante habilitada, capacitada, experiente, né? Então a gente vem trazer um pouquinho das nossas experiências, né? E como essa coisa é muito rica, cada um contribui com o seu histórico, né? Com o seu pedaço. E o bacana dessa fase agora da HID é a soma, né? É a união, é a troca para fazer com que 20, 30, 40 pessoas somadas, né, deem muito mais do que 40, entendeu? Aquele negócio de 1 mais 1 não é 2. Quando a gente junta forças, 1 mais 1 é 3, 4, 5, e é dessa forma que a HID vem sendo gerenciada. Não, a cobertura que eu fiz no evento da Genetec, né? Quando você olha para um espaço HID lá com o Miralha e o Mauro, eu falei, pô, você cresceu, né? Olha o volume que a HID trouxe num mesmo evento, né? Excelente, excelente. Assim, o pessoal faz muita brincadeira, né? De peso, né? Pô, eu com os meus 80 e pouco, mas o Miralha eu não vou nem divulgar. Mas assim. Agora tá com peso, né? Mas assim, você vê, ele mesmo é um cara que virou uma referência em biometria no Brasil e fora do Brasil também. Sim. Então, é realmente um time que foi montado com muito capricho, né? E agora a nossa responsabilidade não só atender a expectativa da organização, como superá-la. Ótimo, perfeito, perfeito. Eu quero fazer mais uma pergunta para você. O que eu vejo é que os condomínios empresariais mais antigos, né, se tornaram o verdadeiro Frankenstein, né? Porque vai fazendo devagar, põe um processo aqui, aí não conversa com o outro, aí, mas é mais atualizado, mas aí não fala, enfim, que eu vejo que às vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande. Você vê catracas desativadas porque instalaram biometria, porque esse é um dos desafios que você fala em Brasil? Exatamente. Isso acontece por várias razões, né? Nós temos, infelizmente, um pedaço do nosso histórico que não é muito abonador, né? Estou falando em termos de mercado, de uma maneira geral. Pela própria dificuldade em entender o que se contrata, em selecionar o prestador, o provedor, e depois de como isso é mantido, eu diria que, infelizmente, a gente ainda tem um nível de frustração do tomador de serviço na contratação que é acima do que poderia estar. E isso acontece, por exemplo, para trazer para essa realidade que você mencionou, muitas vezes os sistemas de controle de acesso de um condomínio, eles param de ser utilizados porque não existe uma constante fomentação, tanto da parte de quem está usando, como da parte de quem está prestando serviço, atendimento, para manter aquilo sempre atualizado e expandir o uso daquele negócio. E às vezes até do básico, que é em garantir aquela entrega original, né? Sim, sim. Aqueles dados, poxa, você vê, olha a massa de dados incrível que um sistema de controle de acesso num condomínio empresarial tem. Como é que isso pode ser usado em benefício dos condôminos para melhorar vários aspectos do seu negócio, circulação de cliente, ocupação de espaços, divisão temporal, né, de momentos de pico, perfil dentro dessa divisão temporal. É uma base de informações extremamente rica, mas ainda pouco explorada. Pouco explorada. As métricas são... Quando a gente
muita gente acha que ainda temos um caminho aí, estamos no caminho, mas precisamos acelerar essa questão da consciência, né, de um olhar mais amplo, né, de uma questão de melhorar o nosso nível educacional mesmo, né, dentro da indústria da segurança. Isso aí se encaixa perfeitamente. Um exemplo que está... E aí, eu acho que é isso, né? Uma venda mais consultiva, né? Não uma venda de produtos, de item, né? Apesar da HID não vender direto, né? Você tem que estar ali junto com o teu integrador, com o cara que está na ponta, falando com o usuário para entender as dores. Não tem jeito, né? E nós temos uma preocupação muito grande com isso, né? Porque nós estamos à frente, nós temos estrutura focada em produto, meu caso, controlador, mas o Miralha na parte de biometria. Nós temos um time que é focado em apoiar parcerias, né, de uma forma um pouco entre o time e o parceiro. E nós temos uma equipe que é especializada em apoiar, indo também no cliente final, auxiliando e somando informação, bagagem, um olhar crítico para subir a régua, né, desse trabalho de prospecção, de orientação do cliente, de uma maneira transparente, de uma maneira factual e mensurável. Lógico, para ele poder usar também mais, otimizar o resultado daquilo que ele comprou e poder usar todos os recursos, né? É isso. Gente, estão ouvindo, né? Isso aqui é uma aula, né? Estamos com o verdadeiro mestre do controle de acesso comigo aqui. Cara, ficaria horas conversando contigo, porque o potencial e o volume de experiência é realmente... Se a gente trocasse o líquido aqui, dias. Embora, né? É isso aí. Mas, cara, super obrigado. Agradeço muito a tua participação. É uma honra recebê-lo aqui. Vamos marcar mais vezes. Eu sei que o seu desafio vai te mostrar novos caminhos. A gente volta a falar. É aquilo que você comentou, o NetSeg está aqui para realmente mostrar para o mercado o que o mercado precisa. Vamos capacitar, vamos aprender, vamos descobrir como que fazer uma venda consultiva como essa que você está falando e tornar o controle de acesso um sistema à prova de futuro, né? Porque você não tem problema de chegar nos lugares. Quantas vezes eu já fui no mesmo prédio? Você já tem cadastro aqui? Tenho. Aí você dá o número lá, mudou o sistema, tem que fazer de novo. Quer dizer, então, acho que essa é uma vertente importante. A grande missão é estar alinhado com a expectativa do usuário final, né? Ter um alinhamento, ter uma coisa correta em termos de expectativa e entregar aquilo que está combinado e continuar mantendo para fazer com que ele faça cada vez melhor uso do investimento que ele já fez e reduzir um pouco essa coisa que eu comentei, né? E ainda tem um percentual de frustração, às vezes isso dá alguma litigância até, né, em casos extremos, mas também uma coisa que não é nada boa para a indústria é o usuário final acaba se conformando em ter 90% do que ele pensou que teria, 80% do que ele pensou que teria. Então, nem sempre isso é culpa do provedor. É toda uma cadeia, né, que está envolvida desde a especificação até a manutenção. Que a gente, felizmente, vem melhorando bastante nos últimos anos, mas ainda tem bastante espaço para a gente ir ainda mais acima. Bacana. Então vamos marcar já fica o convite, vamos marcar mais coisas por aí. Gente, olha, um episódio excepcional. Quem assistiu, deixa o seu like e desce o dedo para que esse conteúdo possa ir, o YouTube entenda que muita gente possa receber essa informação. Se inscreve se não tiver inscrito, ativa o sininho para receber mais coisas e semana que vem tem mais. Cara, obrigado, meu. Eu que agradeço, Luiz. Valeu, cara. Além de uma honra, é uma alegria muito grande estar aqui com você. Um grande abraço.